Continuando a correção da lista, vamos então para a questão 12. A questão 12 diz o seguinte: o entendimento de como as ligações químicas se formam é um dos assuntos fundamentais da ciência. A partir desses fundamentos, pode-se entender como são desenvolvidos novos materiais. Por exemplo, de acordo com a regra do octeto, na formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus octetos pelo compartilhamento de elétrons e assim atingir a configuração de um gás nobre. Porém, quando o átomo central de uma molécula tem orbitais d vazios, ele pode acomodar 10, 12 ou até mais elétrons. Os elétrons desta camada de valência expandida podem estar com pares isolados ou podem ser usados pelo átomo central para formar ligações. A estrutura que representa uma molécula com o octeto expandido, dentre as opções dadas, e aí a primeira opção que aparece na letra A é o composto de fórmula BF3. Embora seja uma exceção à regra do octeto, não se trata desse caso de expansão de orbitais. O boro tem 3 elétrons de valência. O flúor sete elétrons de valência. E ao fazer o compartilhamento de pares de elétrons, os átomos de flúor atingem ao octeto. Entretanto, o átomo de boro, não ficou bonito não, mas tudo bem, estabiliza-se com 6 elétrons na camada de valência. A fórmula estrutural BF3 aqui, os ângulos são iguais a 120 e forma aqui composto de geometria trigonal plana, tá? E isso para o BF3. Para o caso da amônia, sequer é uma exceção à regra do octeto, que no caso do boro é uma exceção à regra do octeto. Para o caso da amônia, nós já vimos em outras ocasiões, então não vou me delongar falando desta molécula. NH3, o nitrogênio fica estável com 8 elétrons na camada de valência, os átomos de hidrogênio com 2 elétrons, atingindo a configuração eletrônica do gás hélio, mas aqui obedece à regra do octeto tranquilamente. Isso, na letra A, na letra B. Eu vou pular a letra C, vou partir para a letra D, que é o caso do hidreto de berílio. O berílio, embora seja um metal do grupo 2, um metal alcalino terroso, ele pode também se estabilizar com 4 elétrons, fazendo compartilhamento de elétrons via ligação covalente, neste caso apresentado com átomos de hidrogênio. Vou representar assim para não ficar muito embolado. E a fórmula estrutural desta maneira. A fórmula molecular já é mostrada na questão BeH2, lembrando que é subscrito, ok? É também uma exceção à regra do octeto? Sim, berílio fica estável aqui com 4 elétrons na camada de valência, mas não é um caso de expansão dos orbitais. E na letra E, Al e 3. Nós vimos na aula sobre ligações químicas que a ligação com alumínio, entre alumínio e cloro, por exemplo, é predominantemente covalente. Sendo o iodo menos eletronegativo que o cloro, então espera-se que a ligação entre ele e o alumínio também seja predominantemente covalente. E nesse caso, o alumínio, metal do grupo 13, que tem
3 elétrons de valência, alumínio pertence ao mesmo grupo que o boro, compartilhará com o flúor esses elétrons, com o iodo, com flúor, não, se fosse com flúor, a ligação seria iônica. Com o iodo, os seus elétrons de valência. Também trata-se de uma exceção à regra do octeto. No entanto, não é um caso de expansão de orbitais. Embora o alumínio aqui fique estável com 6 elétrons na camada de valência após ter feito as ligações com átomos de iodo. Então, vamos rever o que é esse caso da expansão de orbitais. No caso, a letra C, o composto é o composto PCl5. E o que ocorre nesse caso é o seguinte: o fósforo tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 e o subnível D, lembrem-se que o fósforo tem 15 elétrons enquanto átomo neutro e a sua terceira camada tem aqui os subníveis D vazios no estado fundamental. Esse, o estado fundamental. Priscila, você não escreveu o 4s daqui? Exatamente, escrevi aqui a camada 3, a terceira camada do fósforo. E o que ocorre? Eu disse que esse aqui é o estado fundamental. Mas o fósforo pode ser excitado de tal modo a formar um orbital híbrido, um caso de hibridação. Representando esses subníveis e seus orbitais, temos o seguinte: o orbital do subnível S. O subnível S comporta 2 elétrons, ele tem um orbital. O subnível P comporta 6 elétrons e tem 3 orbitais. E o subnível D tem 5 orbitais. Ué, Priscila, mas o subnível D não tem elétron aqui. Exatamente. O que temos é um S2, onde cada setinha representa o spin, a posição do elétron no orbital, e 3p3. 1, 2, 3. Priscila, você não poderia colocar primeiro um aqui, outro logo para baixo e outro aqui? Não, porque a ordem que a gente organiza essa distribuição dos spins, dos elétrons nos orbitais, segue algumas regras, tá? Tanto em relação à posição quanto à ordem de preenchimento, regras de Hund e de exclusão de Pauli. E é o que ocorre. Quando essa espécie pode ser excitada de tal modo a sofrer expansão dos seus orbitais, formando, como eu disse, um híbrido. Nesse caso, o híbrido, onde os 5 elétrons da camada de valência do fósforo ficam desemparelhados. Cinco elétrons, 1, 2, 3, 4, 5. Mas nesse caso foram ocupados um subnível S, um orbital do subnível S, 3 orbitais do subnível P e ainda um orbital que é do subnível D. Então, sp3d é a configuração desse subnível, é a identificação desses orbitais hibridizados, a condição de hibridação. O fato é que, quando o fósforo tem 5 elétrons desemparelhados, é possível, então, que ele compartilhe esses 5 elétrons, estabelecendo 5 ligações covalentes simples com um outro
com outros átomos, de outros elementos químicos. Então, nesse caso, o que ocorre é que o fósforo, com seus 5 elétrons desemparelhados, pode compartilhá-los com, por exemplo, não ficou muito bonitinho, mas dá para entender, com 5 átomos de cloro. Nesse caso, o fósforo fica estável com 10 elétrons em sua camada de valência. É uma exceção regra do octeto e que ocorre devido à expansão dos orbitais no átomo de fósforo. O mesmo pode ocorrer com o enxofre, mas no caso do enxofre, ele adquire configuração, hibridação sp3d2, ficando então com 6 elétrons desemparelhados e disponíveis para ligações covalentes. E é o que ocorre nos compostos obtidos, inclusive com os gases nobres, porque eles já estavam estáveis, eletronicamente estáveis. Então, como é possível fazer a ligação química com alguns gases nobres? Provocando a expansão de seus orbitais, de tal modo que elétrons desemparelhados possam emparelharem-se com o de um outro átomo, de tal modo, então, que este outro também adquira uma configuração mais estável. As últimas questões tratam de questões que envolvem forças intermoleculares. A partir da 13ª questão, são todas questões de Enem, questões do Enem. E a primeira delas fala sobre a cromatografia em papel, que é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Tem uns vídeos bem simples e bem legais sobre cromatografia em papel. Inclusive, vocês podem fazer em casa, aplicar em casa esse método de separação. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase estacionária consiste em celulose, praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. E é a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida. Então, a gente tem a partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Uma mistura hexano com 5% volume de acetona foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Primeiro ponto, entender que tem uma fase estacionária, ou seja, fixa, e uma fase móvel, tá? Que eluirá, que se movimentará ao longo desse material. E aí diz o seguinte, que há uma mistura de hexano e acetona. Então, o primeiro ponto é vocês saberem que hexano e acetona são compostos orgânicos, tá? E apolares. Priscila, mas a gente ainda não estudou esses compostos orgânicos. Por isso, a importância de eu informar-lhes, dar essas informações antecipadamente, tá? Então, o primeiro ponto é esse. E aí, na questão, mostra que o extrato contém substâncias licopeno, alfa-caroteno, gama-caroteno e capsorrubina. Aí ainda alfa-criptoxantina. Pergunta o seguinte, a substância presente na mistura que migra mais lentamente é... Gente, o enunciado disse que na fase estacionária há água.
Então, o que eu devo fazer é identificar qual dessas substâncias tem maior interação com a água. Nós já vimos em outra questão, quer dizer, foi nem a questão da explicação sobre forças intermoleculares, que as moléculas de etanol interagem fortemente com as moléculas de água devido às ligações hidrogênio. Então, o que eu devo fazer nessa questão é identificar qual é a substância que apresenta grupamentos que poderiam ou que podem e interagem mais fortemente com a água. Nesse caso, é a capsorrubina. Observem que ela tem 2 grupinhos OH, ou seja, 2 grupinhos hidroxila, enquanto a alfa-criptoxantina tem apenas um grupo hidroxila e os demais grupos apenas carbono e hidrogênio, de tal modo que as moléculas são predominantemente apolares. São apolares, né? Posso dizer assim. Então, nossa comparação ficaria apenas entre a capsorrubina e a alfa-criptoxantina, e daí a gente observa que a capsorrubina tem mais grupos polares e, nesse caso, 2 hidroxilas para interagir com as moléculas da água. Portanto, ficará mais retida na fase estacionária, migrando mais lentamente nesse processo de separação. Portanto, para a questão 13, gabarito, letra D. A questão 14 diz o seguinte: o carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão adsorvente e o benzeno, o adsorvato, substância que é adsorvida. Vocês já ouviram, a pessoa fala assim, a geladeira não está com cheiro legal não, pega um carvão que já foi utilizado, prestem atenção, e coloca na geladeira para poder tirar o cheiro ruim. Nesse caso, é adsorver compostos orgânicos voláteis que possam estar provocando um mau cheiro, por exemplo, dentro da geladeira. Aí vem o seguinte, no caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de... Gente, estamos falando em interação entre carvão, substância composta por átomos de carbono, exclusivamente, e benzeno, que é um composto orgânico. A questão fala que é um composto orgânico volátil. Um composto orgânico apolar. Então, se a interação se dá entre compostos apolares, o tipo de interação que ocorre é, para esta questão, de polo induzido, Portanto, letra D. Mas vamos verificar o porquê de não ser os outros. Letra A fala ligações de sulfeto. Disulfeto é entre enxofre. E cuidado, se falou ligação, gente, a interação que tem um nome iniciado por ligação é a ligação de hidrogênio, que, como já disse antes, chamávamos de pontes de hidrogênio. As demais não costumam ter o termo ligação, tá? Ligação de sulfeto ocorre entre 2 átomos de sulfeto, inclusive, tá? Ligações covalentes são ligações entre 2 átomos, não são interações intermoleculares, são ligações de fato entre 2 átomos, que são ligações mais fortes do que as interações entre moléculas. Ligações hidrogênio ocorrem em moléculas em substâncias que tenham hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que também não é o caso aí. Interações de polo permanente. Gente, de polo permanente ou simplesmente de polo é para as moléculas
polares. Portanto, a resposta correta, letra D, interações de polo induzido, que em algumas outras questões vocês verão com o nome de forças de London e ainda em outras com o nome de forças de Van der Waals. Questão 15. Gente, lembrando que a lista de exercícios está disponível no grupo de WhatsApp e no sistema do SWAP também. A questão 15. A lipofilia, lipogordura, filia, afinidade, é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. E aí é mostrado uma estrutura química, onde um radical tem a letrinha X, representado pela letra X, e aí tem lá uma legendinha dizendo que se X for OH, esse composto é a molécula da testosterona. Se X for um átomo do elemento hidrogênio, é um tal composto 1, e se X for o grupamento metil, que é o grupo CH3, é um tal composto 2. Diz o seguinte, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, gente, se o composto 1 e 2 são formados por átomo de hidrogênio ou CH3, não conferirá polaridade a essa substância. Pelo contrário, tá? Ela será apolar quando os grupos forem H e CH3. Quando houver esse grupo hidroxila, que é para o caso da testosterona, esse grupo conferirá polaridade a essa estrutura química, a esse composto. Então, em relação à testosterona, os compostos C1 e C2 apresentam maior lipofilia do que a testosterona, ou seja, maior afinidade com compostos apolares do que a testosterona, que terá um grupo polar. Portanto, a resposta à questão é letra D. Lembrando, lipofilia, maior afinidade com compostos com sistemas apolares. Se temos grupos hidrogênio e CH3, esses compostos são predominantemente apolares, portanto, apresentarão maior lipofilia. Na questão 16, vem o seguinte: os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representado, e aí tem uma representação de uma molécula e um esquema, uma representação esquemática, feita desse modo assim. Mais ou menos isso. Essa parte aqui é a parte onde tem a ligação C-O-, ou seja, a parte que tem que é carregado negativamente, então seria a fase polar nesse composto, enquanto toda essa cadeia que tem apenas carbonos e hidrogênios
é caracterizada pela sua apolaridade. Priscila, o que é tensoativo? Pega o frasco de detergente ou o frasco de sabão em pó e lê a composição desses materiais que tem na sua casa. Tensoativo é, de fato, o sabão, tá? O principal componente ativo nos sabões, né? Que a gente compra como nome de sabão em pó, detergentes. E aí vem o seguinte, lembrando que a parte polar, então, é a parte que vai interagir com a água. Enquanto a fase apolar é a que interagem com óleos e gorduras. Por isso é possível a remoção de óleos e gorduras dos talheres, utensílios de cozinha que nós utilizamos. Ao usar um detergente que tem como ativo, como substância ali preponderante o tensoativo ou os tensoativos, a parte polar interagirá com a água, a parte apolar com os materiais orgânicos, no caso da cozinha especialmente óleos e gorduras, promovendo de tal modo então que a remoção das óleos e gorduras possa ocorrer a partir dos utensílios utilizados. E aí vem assim, esse arranjo é representado esquematicamente por, se temos um frasco com água, primeira coisa que a gente deve considerar neste caso, tá? Primeira coisa a se considerar. Lembre que eu disse para vocês que nem todo composto orgânico é menos denso do que água. Mas óleos e gorduras, tá? Especialmente esses de uso doméstico, de um modo geral, a gente diz que tem densidade menor do que da água. Óleos e gorduras, a gordura é menos densa que a água. Isso sim, já, tá, gente? Sem dúvida alguma. Não posso dizer que todos os compostos orgânicos são menos densos. Então, já posso afirmar que o nível da água ficará abaixo do nível de onde estão os compostos apolares, tá? Então, eu posso afirmar já que a água ficará no fundo. Nível da água. Posso afirmar também que a fase polar do sabão, dos tensoativos, é a parte que interagirá com a água, enquanto a parte apolar dos tensoativos interagirão com a substância apolar em questão. Portanto, a representação mostrada na letra C, aqui para mim aparece como letra C, mas tenham atenção ao esquema apresentado, tá? Então, esse esquema é o que melhor representa essa interação que ocorre entre tensoativos e fase aquosa e a fase orgânica. Havendo uma fase orgânica aqui a ser demonstrada. De qualquer modo, gente, a parte polar do tensoativo é a que interage com a água. Por que não pode ser o primeiro esquema? O primeiro esquema, a parte apolar, mas em todos os outros esquemas, a parte apolar está imersa na água, como se houvesse interação entre ela e a água. Por isso, não são representações adequadas para esse sistema. Gente, encerramos aqui, então, a correção da primeira lista sobre o assunto, ligações químicas, geometria molecular e forças intermoleculares. Quaisquer dúvidas ou perguntas, chame lá no WhatsApp, no grupo da turma, por e-mail no SWAP, para que nós possamos dirimir todas as dúvidas. Boa tarde a todos e a todas.